pessoal, Boa tarde, professor. Tudo bom? Tá escutando? saudade de vocês. Podemos iniciar? Fique à vontade, tá? Tá tudo certo já. O Quando som quiser. O som tá cortando um pouco, professor. Fala comigo, só para mim ter certeza. certo. E agora? Tá jóia, viu? Tá Tá dando já certo. pronto. Se der algum problema, você me fala que eu mudo para o computador, tá? Tranquilo. Mas tá dando certo, viu? Qualquer coisa eu falo. Ó, boa tarde, pessoal. Olha só, hoje, quem quiser interagir, que interaja por áudio, pois eu coloquei o celular hoje aqui na nossa, para dar nossa aula, tá certo? Tem um monte de aulinhas gravadas para mandar para vocês. E eu queria começar hoje rapidamente com uma introdução do nosso trabalho, uma retomada. A gente está no final de agosto e eu queria fazer uma retomada de como trabalhar o texto. E eu mandei 2 temas de redação para vocês. Só um minuto. Eu mandei 2 propostas de redação para vocês, tá bom? Eu falei só um minuto, porque eu estou com o notebook bem aqui na minha frente e aí eu fico mandando materiais para vocês, tá bom? Olha só, antes de mais nada, eu queria dar esse incentivo para vocês não desistirem e agora nessa segunda etapa, que vai até o Enem, né? São 5 meses e a gente deu o máximo possível. Eu sei que está difícil, eu sei que é sofrido, mas a gente tem que trabalhar, tá bom? Olha só, nós temos aqui uma aula introdutória rápida, eu até mandei para a prova média uma aula nesse sentido. E eu queria que vocês aproveitassem isso aí, tá bom? Bem, como vocês já sabem, eu mandei 2 temas de redação para vocês, e esses 2 temas eu queria que vocês tentassem fazer do melhor modo possível, tá bom? São 2 temas difíceis, mas 2 temas à cara do Enem. Um tema é a importância da leitura, tá certo? Olha só, tá aí no grupo da monitoria. A importância da leitura para a formação do cidadão. E o outro é a importância, aqui, deixa eu abrir. E o outro é a importância da participação, a importância da participação do cidadão nas políticas públicas de saúde. Eu acho que, inclusive, é um tema extremamente forte para esse ano, tá bom? Uma vez que a gente sabe que a gente está no período de pandemia, tá bom? E, lamentavelmente, grande parte dos cidadãos não participam, né? E aí eu até falo um pouquinho da importância da utilização de máscaras, de lavar as mãos, de isolamento social. E vocês, como futuros acadêmicos de medicina, devem estar mais atentos para isso, tá bom? Então, olha só. Nós temos aí então 2 temas interessantes. Um é a importância da leitura para a formação do cidadão. E aí eu pergunto a vocês, e abram os microfones. Eu não posso ficar mexendo aqui no celular para ficar vendo as mensagens, tá bom? Então eu queria que vocês, quando quiserem falar, abram os microfones, podem perguntar, como uma aula presencial. Desculpa, é minha alergia congênita. Em breve eu pretendo estar aí em Brejo Santo para passar um dia corrigindo redações com vocês, atendendo aluno por aluno, tá bom? Então vamos lá. A primeira é a importância da leitura para a formação
para a cidadania, né? A importância da leitura para a cidadania. E o outro é a importância da participação do cidadão nas políticas públicas de saúde. E eu começo com essa aula introdutória aqui, tá certo? Para depois a gente ir avante, tá certo? Retomando agora nesse período muito que a gente já aprendeu, já discutiu, e eu acho que isso é muito importante. Olha só, a gente sabe que todo tema de redação, quer seja do Enem, da FUVEST ou de faculdades particulares hoje, né? A maioria, pelo menos das faculdades particulares, versam sobre um problema que afeta o cidadão. E a gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Então, se todo problema que afeta a cidadania, e a cidadania envolve o quê? Direitos, envolve deveres, envolve a ética do cidadão. Então, eu posso, e eu vou apagar esse quadro aqui, tá certo? Toda vez que eu for apagar o quadro, não se preocupem, eu tiro uma foto dele antes, que é para mandar para vocês. Então, não ficar aperreado aí em fazer o print nem nada. Aliás, faz um print e posta o nosso trabalho aí. Eu queria que todo mundo fizesse isso, tá bom? Olha só. Então, todo problema, todo tempo de redação é um problema. É um problema que afeta o cidadão. Afeta o cidadão em seus direitos e em seus deveres, ou diz respeito à ética do cidadão. Desse modo, a gente lembra de um cabedal cultural, de um repertório cultural que é bastante lúcido e bastante conveniente para trabalhar nessa prova, que é o Émile Durkheim. O Émile Durkheim, esse grande sociólogo francês, um dos fundadores da sociologia na França, no final do século XIX, defendia que todo problema que afeta a sociedade, todo problema que afeta o contrato social, pode ser chamado de anomia. Então, todo problema que gera desequilíbrio no corpo social pode ser chamado de anomia. Então, por exemplo, ano passado, nós tivemos o tema no Enem, e eu falo especificamente do Enem, nós tivemos o tema que foi a questão da democratização do cinema no Brasil. O acesso ao cinema, assim como todas as formas de arte e cultura, constitui um direito do cidadão. Então, se esse direito não é respeitado em relação a todos os cidadãos, então nós temos uma anomia, ok? Então, quem sabe não seria interessante usar isso no seu texto, tá bom? Inclusive, vou mandar para vocês um texto interessante que trabalhou sobre esse tema e foi muito exitoso. Mas vamos lá? Então, eu posso começar meu texto fazendo referência a isso, né? Fazendo referência ao fato de que todo problema que afeta a sociedade, que desequilibra o corpo social, constitui uma anomia. Então, é uma boa ideia para começar o texto. E aí eu posso dizer, naturalmente, que, dentro dessa perspectiva, uma situação anômica que afeta a sociedade brasileira e desequilibra o corpo social é a falta de acesso democrático de grande parte dos brasileiros à arte cinematográfica, que constitui uma vertente, do direito do acesso à arte e à cultura. Constitui, então, uma anomia. Tenta construir sua ideia nesse sentido. Vamos lá. Vamos pensar anomias que estão presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, o acesso à saúde no Brasil é anômica. Por quê? Porque nem todos os brasileiros têm acesso às políticas de saúde de modo igualitário, de modo eficiente. Então, nem sempre o Estado é eficiente em relação ao acesso à saúde. Olha aí, gente. Então, você pode, nesse sentido, já
entender isso como anomia e usar o Emile Durkheim. Então, leia um pouco sobre Durkheim, aprenda bem sobre ele nas suas aulas de sociologia, né? Então, discuta com o seu professor de sociologia, pergunte sobre o Emile Durkheim, leia sobre, assista vídeos, não pegue frases prontas da internet, pois é fundamental você entender que modelos prontos, que a falta de autoria pode prejudicar sua produção textual. Aliás, eu acredito que ninguém que vive de copiar os outros pode ser exitoso, ok? Então, olha só, nesse sentido, então você pode usar o Durkheim em relação à ideia de desequilíbrio do corpo social, uma anomia, toda vez que o contrato social não é plenamente efetivado. Então, preste atenção. Toda vez que o contrato social ele sofre um abalo, a gente tem uma anomia ou uma situação anômica. Nesse sentido, então, preste atenção. Se eu vou falar sobre um tema como a violência no trânsito, os acidentes, e colisões e atropelamentos, e isso é violência no trânsito, eu posso entender que isso é uma anomia que diz respeito à sociedade brasileira. E nem sempre a anomia é a ruptura com um direito, às vezes é o cidadão não cumprindo com seus deveres. E, nesse sentido, a gente lembra, por exemplo, temas de redação possíveis, como o uso de celular durante a condução de veículos. Não é isso? O uso de celular durante a condução de veículos constitui uma anomia. Por quê? Porque o cidadão está agindo de modo a não cumprir com seus deveres e isso fere, sem dúvidas, o contrato social. Então, fere o bem-estar do corpo social. Então, lembra essa ideia de, com letra maiúscula, contrato social. Tá certo? Então, o contrato social diz respeito a essa contrapartida que nós temos entre o Estado e o cidadão. Então, o cidadão, a sociedade civil e o Estado tem um contrato. Eu acredito que todo texto que quer ser exitoso deve explorar essa ideia, a ideia de contrato social, a ideia de problemas que afetam a sociedade e que sempre estão ligados ao contrato social. Ou seja, toda vez que houver um desequilíbrio nesse contrato social, nós temos, segundo Durkheim, uma anomia. E isso se aplica à sociedade brasileira em vários aspectos. Violência no trânsito, moradia, acesso à alimentação, trabalho, preconceito, vários preconceitos, quer seja preconceito referente à origem étnica, à misoginia, preconceito regional, preconceito em relação a pessoas que têm problemas de saúde mental, preconceito em relação à aparência, preconceito, tantos preconceitos possíveis de serem discutidos, né? Então, eu acredito que seria interessante você trabalhar essa ideia de anomia no seu texto, beleza? Então, vamos lá. Mas aí, para fazer um bom texto, é fundamental que você entenda a necessidade de reconhecer o problema que está lá na sua redação. O problema, Flávio? Sim, cara, o problema. Como assim um problema? Todo tema de redação constitui um problema. Então, eu devo inicialmente identificar esse problema para que eu consiga não fugir do meu tema, para que eu consiga abordar o tema em toda a sua especificidade, considerando, sobretudo, as palavras-chave. Por exemplo, nesses dois temas que eu mandei para vocês hoje, eu coloquei como palavra-chave a palavra importância. A importância, esse sintagma nominal, né? Ou seja, substantivo, que é a importância. Então, durante todo o seu texto, você vai ter e deve
falar sobre a questão da importância. A importância, né, da leitura, são 2 temas. Toda semana eu vou mandar 2 temas. A importância da leitura para a construção da cidadania. A gente tem aí uma anomia? Temos. Por quê? É a falta ou a existência? No caso aqui, é a falta. Por quê? Porque grande parte dos brasileiros não, infelizmente, tem acesso à leitura ou não valoriza a leitura ou não constitui corpo de leitores proficientes. Então, nós temos a falta. Já no caso do outro tema, a importância da participação do cidadão nas políticas públicas de saúde, nós temos o quê? Nós temos também a falta. Beleza? Então, o problema sempre vai ser a falta ou a existência. Certo? Como assim, Flávio? A existência. Por exemplo, quando eu tenho um tema que constitui a ideia de existência, é quando eu tenho um tema que fala sobre, por exemplo, a questão do preconceito. O preconceito à homofobia, o preconceito à misoginia, o preconceito referente à identidade étnica do indivíduo. Então, aí vai ser a existência do problema ou a falta de atendimento a um direito, a falta de moradia. Estão entendendo? Então, o primeiro passo é identificar o problema. E, ao identificar o problema, é fundamental identificar, dentro da frase que delimita o tema, as palavras as palavras-chave. É fundamental identificar até que ponto eu devo ir na minha redação. Porque se a redação, o tema da redação fala sobre desafios, o outro fala sobre importância, o outro fala sobre caminhos, então eu devo considerar isso. Por exemplo, os 2 temas que eu mandei para vocês são sobre a importância. Nesse caso, é fundamental que você, durante o seu texto, o tempo todo, você se remeta a essa ideia da importância. Que fique isso bem claro. A importância. Né? E olha os 2 temas. É importante a leitura? É. Para a formação do cidadão? É. A maior parte dos brasileiros é de leitores proficientes? Não. Então, a maior parte dos brasileiros não tem respeitado essa importância da leitura. Em função de quê? Da ação do Estado, da formação histórico-cultural, da desigualdade social, do mau uso da internet. Aí vai ficar com vocês, porque eu não posso adiantar, só na próxima aula eu vou discutir qual seria o resultado desses 2 temas. Mas olha só, a gente tem outro lá, a importância da participação do cidadão nas políticas públicas de saúde. É importante a participação do cidadão? Você vai ter que dizer no seu texto porque essa participação é importante, porque essa participação é fundamental. Tá bom? Então, a delimitação do tema. É claro que para delimitar o tema, é fundamental que nós compreendamos quais são os textos de apoio. Né? A gente deve, do lado de cada texto de apoio, perguntar o que esse texto me diz. Porque, por exemplo, se o tema da redação, como do ano passado, é a democratização do cinema, então, se eu tenho 4 textos de apoio falando sobre desigualdade social, falando sobre falta de acesso à internet, eu vou para esse lado. Né? Se eu tenho 4 textos de apoio falando sobre como o cinema é fundamental para a formação da criticidade, para a compreensão sobre a identidade cultural, se os 4 textos de apoio, estão ligados a como o cinema faz as pessoas reverem o passado histórico, então, naturalmente, eu vou para esse lado. Flávio, mas se os textos de apoio tendem para uma determinada linha de raciocínio, eu assumo outra, minha nota vai ser ruim? Que é o conselho? Vai na linha dos textos de apoio, adota aquela linha de raciocínio, né? É claro, interpretando, ampliando as informações que o texto de apoio te dá, porque senão aí realmente você vai ter problemas, tá bom? Então, fica a dica. Olha só, então o que esse texto me diz?
E aí, o segundo passo, né, depois de identificar qual o seu tema e anotar numa frase qual o tema específico, se é a falta de algo, se é a existência de algo, como aquilo está ligado à cidadania, aí, naturalmente, agora eu vou construir minha tese. Minha tese pode ser uma tese ampla, aquela que a gente diz assim, ponto, né? Final do parágrafo, do primeiro, assim, vírgula, é fundamental que o poder público e a sociedade civil voltem suas atenções para as causas e para as consequências dessa grave problemática, a fim de amenizá-la, a fim de corrigi-la, a fim de combatê-la. Então, a gente tem aí uma boa proposta. Bom, de tese. É claro que eu também posso colocar as consequências. Quais são as consequências? Né? E aí, durante todo o texto, eu vou defender minha tese falando das consequências. Como no ano passado, por exemplo, as consequências da falta de acesso ao cinema é que os indivíduos não têm o respeitado o direito ao lazer e de acesso à cultura. Ou o principal prejuízo, que no caso da falta de acesso ao cinema, é o prejuízo mais forte, é quando você quer trabalhar esse prejuízo mais forte, é a questão da ruptura com o direito do cidadão, a ruptura com a própria cidadania. Ou eu posso colocar as causas, que para mim é o tipo de tese que eu mais indico. Né? Quais são as causas da falta de democratização do cinema no Brasil? Desigualdade social, ineficiência do Estado. Naturalmente, são essas duas. Né? Então, olha aí, gente. Você construiu o seu primeiro parágrafo. E essa é a parte mais importante do texto, porque durante todo o texto durante todo o texto você vai construir sua argumentação. Isso é como uma tese de mestrado, de doutorado, de especialização. Né? Você vai ter que defender a sua ideia inicial, né? Que deve, naturalmente, estar contextualizada. Mas aí a gente deu a dica de contextualização de hoje. Durkheim, a questão da anomia, né? E aí você pode trabalhar também no início do seu texto com a noção de cidadania. E aí, guarda isso para você, tá bom? Olha só, para viver em plenitude da cidadania, é fundamental que o cidadão tenha respeitado todos os seus direitos. Ou então, é fundamental que o cidadão cumpra com seus deveres, vírgula, para que assim se concretize o contrato social. Bom, todavia, lamentavelmente, no âmbito das artes, no âmbito da moradia, no âmbito da justiça social, no âmbito da saúde, essa não é uma realidade vigente, posto que, e aí eu tenho um problema, né? Posto que grande parte dos brasileiros não tem acesso ao cinema, posto que grande parte dos brasileiros não tem acesso à moradia, posto que grande parte dos brasileiros não tem acesso à leitura, posto que grande parte dos brasileiros não tem cumprido com sua obrigação cidadã de participar das políticas públicas de saúde, vírgula, o que é um problema. E aí eu vou colocar minha tese, tá certo? E eu vou mandar essa estruturazinha para você pensar e construir sua autoria. Mas aí, qual é a dica principal? Essa ideia de que você deve considerar, sem sombra de dúvidas, né? Você deve considerar o fato de que a cidadania deve estar constantemente presente no seu texto. É de que a cidadania é um fator primordial para que você consiga produzir um texto que esteja coadunado com a realidade. Que não fique viajando, citando filósofos e pensadores e filmes. E essa vai fazer parte da nossa segunda parte, olha só, eu repito na palavra parte aí, da nossa aula, que é justamente como utilizar obras de arte na redação. Olha só, há quem diga, filme tal na redação, como é que você pode usar? Eu acho isso uma bobagem. Mas você pode tirar nota 1000 no Enem usando só Netflix. Pelo amor de Deus, gente. Isso não é uma verdade. Porque tudo vai depender do seu cabedal cultural, do seu repertório cultural. Nesse sentido, é mais importante saber como usar
as estruturas para você colocar o seu conhecimento do que eu ficar dando aqui dicas de filmes e de livros. Mas, vamos lá. Dá uma olhadinha nesse quadro agora. Tá bom? Aliás, olha só. Faz o print. Tá bom? É melhor porque eu vou ter que apagar mesmo. Beleza? Então, faz o print aí agora desse quadro. Eu já tenho um print guardado ali. Depois eu posso mandar para vocês. Mas esse é o momento de você fazer o seu print e anotar isso aqui, ó. A ideia do primeiro parágrafo, começar com a contextualização, botar um ponto, elemento de coesão, colocar o problema, que é o problema específico, né? A falta ou a existência de algum problema, ponto, elemento de coesão, e depois colocar a sua tese, né? A tese que pode ser uma tese ampla, uma tese com consequências, uma tese com o principal problema, ou, mais eficientemente, uma tese com as causas. Um segundo para você fazer seu print. Bem, eu acho que vocês já fizeram agora, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ei, Flávio, depois número 2, é o que eu não tô entendendo? Eu vou colocar. Olha só. Número 1, contextualização. Quem falou agora? Itanágela. Ah, eu sou louco para te conhecer pessoalmente. Isso. Vamos lá. É o seguinte. A gente tem contextualização, ponto. Elemento de coesão. Normalmente é um elemento de coesão sequencial. Aí por isso ele tem vírgula depois. Cuidado, se for um elemento de coesão referencial, que tem valor pronominal, você não coloca vírgula, porque provavelmente ele vai ser o sujeito do verbo que vai vir posterior. Aí a gente tem aqui, ó, 2, problema. Ponto, elemento de coesão. 3, a tese. Então, Nájila, me diga aí um tema de redação. Ai, fugiu agora. Não penso Ou, nenhum, sei lá. vocês podem pegar qualquer tema de redação que tenha sido. Racismo. Tá? Racismo. Olha, racismo não é um tema de redação. Racismo é um tópico. Okay? Existe o tema de redação geral e existe o tema de redação específico. O tema de redação geral é racismo. O tema de redação específico seria a persistência do racismo na sociedade brasileira. Estão entendendo? E é por isso que grande parte dos alunos tangenciam, porque trabalha com tema geral e não com tema específico. E isso é um problema grave. Tá bom? Então, vamos pensar a importância, aqui Jalisson colocou, a importância do cidadão no combate a... Perdão. Não existe o combate da, viu, cara? No combate a... Gente, o lado ruim da aula do celular aqui, e aí que eu tenho que mexer no celular aqui na frente de vocês. Até aqui, ó. A importância do cidadão no combate a, não dá, viu, Jalisson? A violência do trânsito. Muito bem, Jalisson. Excelente, excelente. Vamos lá. A importância do cidadão no combate à violência no trânsito. Não vem dizer que foi ocorrido pelo celular, não, isso é conversa. Olha só. Aí eu penso aqui, ó. Primeira coisa, combate, a importância do cidadão no combate à violência no trânsito. Então eu penso, qual o problema? É que existe violência no trânsito no Brasil, né? E que é importante que o cidadão combata esse problema, ok? Essa é uma anomia. Por quê? Porque gera desequilíbrio no corpo social, gera desequilíbrio na proteção à vida, na questão da saúde, na questão do respeito às leis. A gente lembra até um pouquinho do legalismo inglês. É isso? Vamos lá. Mas eu vou usar essa estrutura, contextualização. Qual a contextualização que eu penso aqui? Né? Para viver em plenitude da cidadania, é fundamental que todos os cidadãos defendam um contrato social, respeitando os códigos e leis que
o, o sustentam. Ponto. Nesse ponto, é elemento de coesão. Nessa perspectiva, é lamentável o fato que grande parte dos brasileiros se abstêm, ou então se mostram omissos na luta pelo combate ao Código de Trânsito para garantir a preservação da vida numa sociedade que sofre com tanta violência no trânsito. Ponto. Assim, é fundamental combater a cultura de crença na impunidade, bem como a ineficiência do Estado em promover o discernimento, em promover a educação como fatores determinantes para a mudança dessa realidade. Ponto. Fiz um parágrafo. E pode não ter saído tão bom quanto eu queria que saísse, né? Mas eu coloquei uma contextualização que tem a ver com a ideia de cidadania, como o cidadão é responsável por cumprir com as leis de trânsito, com as regras. Depois coloquei o problema e depois coloquei a minha tese. Então, contextualização, problema, tese. Eu fiz essa aula de modo bem explicado para o pessoal que está entrando aí na prova média, né, pessoal do intensivo. Vocês podem procurar ter acesso a essa aula, não sei como é que funciona, tá bom? Mas eu estou voltando aqui às terças-feiras. Hoje eu estou gravando uma série de aulas sobre literatura que eu já vim gravando antes, só que eu tive uns probleminhas. E aí eu vou mandar para vocês também aulinhas de literatura. Olha que bacana, né? Eu estou atrasado em semanas aí, tá certo? Mas toda terça-feira eu estarei aqui a partir das 2, acompanhando vocês até janeiro, para que a gente tenha uma grande quantidade de aprovados aí em Brejo Santo, né? É de Brejo Santo para o mundo, né? E já eu vou do mundo para Brejo Santo. Eu estou louco para morar aí, viu? Olha só, gente. Então, é isso, galera. É isso aí. Olha só. Eu acredito que se você tentar seguir esses passos, tentar seguir essa estrutura, você vai ter melhor êxito na redação. Eu acredito que se você organizar, primeiro, o problema, o primeiro passo é identificar o problema, sobretudo a palavra-chave, importância, caminhos, desafios, né? Depois construir sua tese. Aí só aí você vai escolher a contextualização, que pode ser história, pode ser fala de autoridade. Agora, as duas dicas de hoje são cidadania. E aí fica para vocês lerem o José Murilo de Carvalho, o livro Cidadania no Brasil, o Longo Caminho. Já indiquei para vocês. Leia lá o último capítulo desse livro, que versa sobre cidadania. Porque quando a gente fala cidadania, todo mundo lembra dos antigos gregos, mas normalmente não consegue estabelecer uma relação com a nossa época, com a nossa época contemporânea, e aí acaba não dando tão certo quanto deveria, tá bom? Então, fica a dica. Nós temos 2 temas para hoje, hein, gente? Façam esses temas. Eu mandei para o grupo aí da mentoria, então seria muito interessante você levar para o seu monitor, para essa correção, que são 2 temas sobre direitos e deveres. Um tema é a importância da leitura para a construção da cidadania. E aí eu desafio vocês, nesse sentido, a importância da leitura para a construção da cidadania. A leitura é importante para a construção da cidadania? Porque forma cidadãos mais críticos, que conhecem sua história, que sabem defender a própria identidade. Então, é importante. Mas a maioria dos cidadãos brasileiros valoriza a leitura ou tem acesso à leitura? Não. Então, o que é que você vai colocar no seu texto? Né? Aí eu vou dar umas dicas para vocês. 1808 foi quando chegou a máquina de imprensa ao Brasil. Por quê? Porque a coroa portuguesa entendia que o acesso à leitura poderia fazer com que os colonos se revoltassem, que eles passassem a pensar, a ter opinião própria. E por isso a coroa portuguesa não queria que os brasileiros tivessem acesso à leitura. Olha aí, ótimo, né? Maravilhoso.
E aí você pode até citar o livro de Boris Fausto, História Concisa do Brasil, ou História do Brasil. E aí você não só citar o fato histórico, como usar o historiador. Outra coisa, o grande pensador brasileiro, Darcy Ribeiro, também era político, ele defendia que o acesso à leitura no Brasil ele era cerceado ou controlado. Por quê? Porque os que estavam no poder entendiam que o acesso à leitura faz as pessoas pensarem. Então, não existe uma crise educacional e de leitura no Brasil. O que existe é um projeto de poder. Quanto mais você cerceia o acesso à leitura, mais, naturalmente, você faz as pessoas pensarem menos. Um segundo. Então, você faz as pessoas pensarem menos, tá ok? Então, nesse sentido, você pode usar o Darcy Ribeiro. Não existe uma crise educacional ou de leitura no Brasil. O que existe é um projeto de poder que foi construído culturalmente. Eu quero ver isso nos textos de vocês, hein, gente? Eu não corrijo os textos de vocês, todavia, é claro que a gente quer discutir aqui. Outra coisa, Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, ou Pedagogia da Libertação, ele mostra isso também, né? Que a leitura ela forma indivíduos mais críticos. Então, não esqueça de colocar no seu texto, por exemplo, que grande parte dos brasileiros não leu a Constituição, o que aponta para o fato de que há, né, um desprestígio da valorização da leitura, que não é só culpa do Estado, né, porque o Estado fornece livros, fornece a Constituição para quem quiser. É uma questão que está muito mais ligada a fatores culturais e comportamentais, porque entendeu-se que a leitura é um fator, um direito da elite, quando na verdade não é. A leitura é uma condição de todo indivíduo que busca o conhecimento. É uma condição de todo indivíduo que busca o saber, que busca a independência, que busca a autonomia. E aí, a não valorização da leitura no Brasil faz com que haja uma grande quantidade de indivíduos que são alienados, uma grande quantidade de indivíduos que estão aquém da sua própria condição de cidadãos. Tá bom? Então, olha, fica a dica do Flávio Arruda aí para você. Tá certo? Então, olha só. Não esquece. Coloca isso no seu texto. E aí, né? Nós temos 2 temas para a semana. A importância da leitura para a formação do cidadão. Boa. E o outro é a importância da participação do cidadão nas políticas públicas de saúde. Você pode usar a leitura, né? O cidadão não conhece a Constituição. Você pode usar a questão do Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil, capítulo 5, Homem Cordial, né? A cultura do individualismo, que a gente se habituou a chamar de cultura do jeitinho brasileiro. Tá bom? Então, coloca lá no teu texto, tá certo? Mas seria interessante você trabalhar primeiro o primeiro e o segundo parágrafo, ou, perdão, trabalhar inicialmente o primeiro parágrafo desses 2 diferentes temas. E aí você vai fazer um trabalho muito bacana, porque esse trabalho com o início do texto, esse trabalho com o treino de interpretação do tema é fundamental para você se dar bem, tá bom? Mesmo você já tem experiência com a produção de texto, você pode se dar mal, se ficar nervoso. Então, quanto mais você treina essa abordagem do texto, mais você vai solidificar a sua habilidade de produzir o texto. Eu vou apagar esse quadro agora e vou dar uma dica nova para vocês, tá bom?
Ah, vou eu apagando, hein? Bem, gente, eu não sei se falta bom discernimento de muita gente aí, não sei qual é. Mas eu vejo muita gente indicando filmes, séries estrangeiras para você colocar na redação. Lembre-se que tudo aquilo que você usar na redação tem que se coadunar, tem que se prender ao seu tema. E o seu tema, normalmente, é uma situação que está ligada à realidade brasileira. Então, se você quiser citar Matrix, boa. Se você quiser citar Star Wars, ótimo. Se você quiser citar um livro lá que você leu, sei lá, livros que eu adoro, como A Revolução dos Bichos, ou 1984, de George Orwell, ou então se eu quiser citar Platão. Não, mas voltando a filmes e livros e peças de teatro, né? Sei lá, eu posso citar uma música da Nina Simone, né? Uma música da Nina Simone para falar sobre machismo, sobre racismo, sobre identidade. Escutem Nina Simone. Conselho. Enfim, eu posso. Agora, a ideia, e que é uma ideia que a gente vai estender para a nossa próxima aula, tá certo? É que você deve relacionar ao tema dentro do contexto brasileiro. E aí eu vejo muita gente dizendo, pô, usa a Netflix e você tira 1000. Gente, que viagem. Né? Não depende de usar a Netflix. Você pode citar Ariano Suassuna aqui. Né? Você pode usar a Patativa do Assaré. Pode usar, sei lá, Mário de Andrade. Mas, de todo modo, você tem que relacionar o problema. Por exemplo, eu tenho um tema como esse da leitura. E aí eu dou a dica para vocês. Tá? E essa é a dica mais importante dessa aula. É uma dica que eu vou estender para outras aulas. Se eu vou falar sobre leitura, aí vamos supor, eu digo, sei lá, o que Pablo Picasso defendia, né? A arte, deve estar meio apagado, né? A arte é uma mentira que ensina sobre a verdade. Olha só que bom para colocar na redação, né? Ah, tá. Não importa o que você coloca, cara. O que importa é como você relaciona ao tema. A arte é uma mentira que ensina sobre a verdade. Ó, a arte é uma mentira que ensina sobre a verdade. Certo? Aí eu digo, ó, olha só esse parágrafo. No início do século XX, o grande escritor brasileiro Lima Barreto, no livro Os Brusundangas, entre aspas, defendia que a sociedade brasileira não valorizava a leitura e que a educação era pautada na busca pelo diploma, pelos títulos, e não na aquisição de saberes e da cidadania. Ponto. Por isso a leitura no Brasil é assim, assim. Sim, o que Lima Barreto escreveu foi no início do século XX. Eu tenho que associar a realidade do início do século XXI. Porque senão meu texto vai ficar uma porcaria. Meu texto vai ficar uma porcaria. Tá certo? Então, como é que eu adequo isso? Olha só. No início do século XX, o grande escritor Lima Barreto, o grande escritor carioca Lima Barreto, né, de modo irônico, apresentava a cultura do desprestígio
a leitura no Brasil e a educação, visto que culturalmente os brasileiros buscavam nas escolas, sobretudo da elite, não só a aquisição de diplomas. Né? Ponto. Nesse sentido, aí agora eu trago para o século XX para a realidade brasileira contemporânea. Nesse sentido, mesmo com todos os avanços da educação no Brasil e do acesso à leitura, como a proliferação de livrarias ou a criação a proliferação de livrarias, a criação do Ministério da Educação pelo Getúlio Vargas, ou mesmo o direito social de acesso à educação estabelecido na Constituição de 1988, esse tipo de comportamento ainda vigora no início do século XXI, o que é lamentável. Olha, você percebeu agora que eu estabeleci uma relação que faz sentido. Então, não adianta citar a série lá da menina órfã, ou a série da pessoa que sofre bullying, ou a série da pessoa que não lê. Eu posso citar a menina que roubava livros, que é um filme excelente, um livro excelente, né, que trabalha com a ideia de como a leitura pode libertar o indivíduo de uma situação de angústia. Ou então citar até o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, né? Grande escritor francês, romantismo, século XIX, mostrando como o personagem central, mesmo estando encarcerado, e diferente de antes, quando ele estava livre, agora encarcerado por ter acesso à leitura e ao conhecimento, ele se vê livre das amarras. Ele se vê livre como ser humano, mostrando como a leitura é fundamental. Sim, mas daí? Sim. E aí, daí? Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas, França, século XIX, perdão. Como é que eu relaciono a realidade brasileira? Gente, isso é uma viagem, isso é uma loucura, essa galera. Não, assiste Netflix, você tira nota 1000, né? Assiste tal série. Não é isso. É mais importante você começar a estudar o como você vai usar isso, como você vai relacionar a realidade de hoje. É como eu, por exemplo, pegar um livro que fala sobre, por exemplo, eu pego o Zygmunt Bauman, né? A filosofia não é nem arte. E o Zygmunt Bauman defende a ideia de que a sociedade contemporânea projeta a sua felicidade em bens de consumo. Tá? Desse modo, ele fala bem sobre o Brasil. Não, ele não fala sobre o Brasil, ele fala sobre a realidade da sociedade contemporânea. Então, você tem que puxar para o Brasil e dizer, nesse sentido, no cenário brasileiro. Por isso, eu queria jogar isso aí para você como desafio. Essa semana, esses 2 temas que eu mandei para vocês no grupo. Né? A importância da leitura. A leitura é importante. Há vários livros, filmes, que falam sobre a importância da leitura. Mas você tem que trazer para a realidade brasileira. A importância da participação do cidadão nas políticas públicas de saúde. Aí você vai pegar um filme que fala sobre zumbi, né? Aquele Guerra Z, lá dos Estados Unidos. Você tem que trazer para a realidade brasileira. Tá certo? Você tem que dizer, no cenário brasileiro, essa situação gera uma reflexão. Porque a arte é uma mentira que ensina sobre a verdade, como defendia o grande pintor espanhol. Do início do século XIX, o Pablo Picasso. Aí você faz algo diferente. Tenta não, consegue. Você não veio para tentar, você veio para conseguir. Trabalha com essa ideia de relacionar o tema, de relacionar o livro tal que você leu, o filósofo, o pensador, né? Até mesmo quando do Brasil, se está deslocado no tempo, você tem que trazer para a realidade do século XXI. Porque senão suas ideias não vão estar bem encaixadas do ponto de vista da racionalidade. Seu texto tem que ter uma lógica. Não é porque Platão falou lá na Antiguidade Clássica que o cidadão tem que participar das decisões da democracia que se aplica ao Brasil. Você tem que mostrar que Platão estava falando sobre outra realidade e que a realidade do Brasil pode ser entendida melhor a partir da perspectiva de Platão
pode ser entendida melhor a partir da leitura de Platão, a gente pode melhor entender nossa realidade vigente. E outra, filmes, livros, séries, são ótimos. Você pode usar Batman ou Branca de Neve na sua redação. Né? Então, eu numa redação sobre a cultura do machismo, você pode dizer que obras como Branca de Neve, Rapunzel e outras tantas sempre construíram no ideário popular, né? Mesmo sendo da Europa, mas construído no ideário popular brasileiro também, a ideia da mulher frágil e gerida pela força do homem, o que no início do século XXI ainda vigora como uma identidade cultural latente. Tá bom? Então, gente, é isso. É a dica de hoje e eu vou continuar essa parte, porque na nossa próxima aula eu vou trabalhar dicas de obras literárias, de filmes e de pensadores que você pode usar em vários temas de redação. Agora, todos esses que eu indicar, você vai ter que ler, vai ter que assistir, vai ter que pensar, vai ter que produzir e relacionar aos temas de redação do nosso tempo. Porque não adianta falar sobre a revolta da vacina de 1904 no Rio de Janeiro e entender como fosse uma realidade do Brasil de hoje. Você deve relacionar, adequar, mostrar que você está criando uma referência para gerar um deslocamento e construir sua argumentação autoral sem copiar ninguém e produzindo como deve ser. Então, deixo para vocês esse abraço, tá certo? Estou aqui disponível para dúvidas e estou com um Instagram novo de dicas. Semana que vem tem live, quem quiser, viu? Vou mandar aqui no grupo para vocês, o grupo da monitoria, e espero que vocês sigam lá. É um Instagram que eu estou abrindo só para isso agora, que eu quero desvincular o meu Instagram, de trabalho do Instagram pessoal. E acompanha lá a página, o meu canal lá do YouTube, professor, aliás, que é só Flávio Arruda. Flávio Arruda, estou reabrindo meu canal do YouTube. E aí, eu convido vocês a participarem. Um abraço, fique com Deus, saudades. Em breve eu estarei por aí. Falou.